Dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E e segundo F. Estamos iniciando mais uma aula de expansão junto ao itinerário formativo Ressignificando a Formação do Povo Brasileiro, certo? E nós, nesta aula, na aula passada, nós falamos da resistência, da violência que os escravos sofriam, e nessa aula a gente vai falar dos quilombos, que também era uma forma de resistência, né? Os escravos fugiam e iam para esses quilombos para se proteger, né? Então eram vários grupos de escravos. Então a gente vai falar dos quilombos, certo? O objetivo da nossa aula, então, é identificar e problematizar a exploração da mão de obra escrava dos povos originários africanos e afro-brasileiros, bem como as formas de resistência na economia colonial portuguesa na América. Vamos lá, então. Retomando. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores a origem da população negra escravizada no Brasil, o trabalho realizado pelos negros e negras escravizadas no Brasil, né? A contribuição africana na cultura brasileira, o jongo, a capoeira, a música, a culinária, a miscigenação. E a gente também viu alguma forma de resistência dos negros e negras aqui no Brasil. Então foi isso que a gente aprendeu nas aulas passadas. E hoje a gente vai aprender sobre os quilombos, certo? Então, também resistência presente na música, na dança, no idioma, na culinária, nas formas de vestir, ou seja, uma resistência cultural. Resistência organizada dos negros e negras escravizados no Brasil colônia como uma forma de manter sua identidade cultural. A questão da estética também, né? O cabelo, né? Dos afrodescendentes, eles usavam para evidenciar sua identidade cultural. Além disso também aquelas miçangas, né, os colares, muito vinculados às suas religiões. A violência empregada, então vamos estudar nesta aula a violência empregada contra os africanos escravizados no Brasil, outras formas de resistência e os quilombos formados no Brasil colônia. Então vamos lá, pessoal. Para lembrar, os negros e negras eram submetidos a vários tipos de castigos, não só de natureza física, como psicológicos e emocionais. Era comum a separação das famílias quando chegavam no Brasil. Então isso a gente relembrou, né? A gente viu na aula passada e a gente vai continuar falando aqui. Os castigos físicos. Os escravizados recebiam castigos por qualquer falha considerada pelo senhor de escravo. Havia também a utilização de instrumentos de castigos como a palmatória, né, a gargalheira e a máscara de Flanders. Aqui temos em PDF para vocês, mais uma vez, a imagem desses castigos. A palmatória também aqui para vocês verem. Felizmente, né, pessoal? É triste saber que os seres humanos passaram por isso. Bom, a partir do nosso conhecimento, das aulas que a gente já estudou, vamos fazer uma questão aqui. A partir dos diversos castigos que os negros e negras escravizados eram submetidos no Brasil, de que maneira eles se comportavam diante dessa violência? A gente já estudou sobre isso, vamos lá. A escravidão não permitia que eles resistissem aos castigos, sendo sempre passivos em relação aos castigos. Aceitavam a violência, pois se reclamassem os castigos aumentariam. Ou resistiriam através da culinária, de dança, de outras formas de resistência como o quilombo. Com certeza é assim, né? Eles resistiram, né, pessoal? Claro, alguns tipos desses castigos aí, com certeza eles resistiam, tá? E é sobre isso que a nossa aula tá falando, sobre a resistência. Olha lá. Diante da situação insalubre, degradante e desumana que os negros escravizados viviam no Brasil, passaram a organizar formas de resistência. Uma das principais formas de luta e resistência contra a escravidão foi a formação dos quilombos. Vamos ver o que é isso. O que é o quilombo, então? Eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos, né, negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. E através dessas comunidades, começou a aumentar, né? Os escravos começaram a fugir, claro, ir para essas comunidades. E assim, isso fez com que a abolição da escravatura estivesse ficando ainda mais perto, tá? Vamos lá então. Temos a Congada aí que nós trabalhamos na nossa aula passada. Temos aqui um mapa, pessoal, no Brasil. E temos aqui onde os quilombos mais se localizavam. Temos quilombos ali na área do Sudeste, no Nordeste também, um pouco no Norte. A gente só não vai ter mesmo aqui um pouco mais no Norte da Amazônia, né? No
oeste da Amazônia, mas quase que a gente teve quilombo em todas as áreas do Brasil, certo? Aqui tem um mapa para vocês também, para vocês acompanharem esses quilombos aqui. Fica muito mais fácil, né, quando a gente observa através de um mapa. Aqui quilombos mais conhecidos do século 17 a 19, tá certo, pessoal? Olha lá, Quilombo dos Palmares. O maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o Quilombo dos Palmares. Então muita gente não dá importância para isso, né, pessoal? A gente tem essa aula em história, vocês com certeza já ouviram falar em história, até mesmo sociologia, eu acredito, e vocês acaba passando meio que despercebido. Então é bom a gente retomar para você ver o que era. Teve início numa noite de 1597, né, século XVI, quando cerca ali entrando para o século XVII já, quando cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho no litoral nordestino e refugiaram-se na Serra da Barriga, uma região do estado de Alagoas. Então o início começa aí em 1597, perdão. Olha lá. Então só para vocês terem a concepção dos lugares. Em qual estado brasileiro localizava-se o Quilombo dos Palmares? Bahia, Ceará, Alagoas ou Sergipe? Então vocês viram que era em Alagoas, né? Aqui, ó. No litoral nordestino, refugiaram-se na Serra da Barriga, uma região do estado de Alagoas. Então foi no estado de Alagoas que tudo começa aí, a relação do Quilombo dos Palmares, tá bom? Olha lá então, vamos continuar falando e vamos falar de uma personalidade aqui muito forte, né, do Quilombo dos Palmares, que é o Zumbi dos Palmares, né, e a Dandara também dos Palmares, que era uma líder também aí nessa questão contra contra essa violência, certo? Olha lá, Palmares cresceu rapidamente e chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Os africanos e seus descendentes era a maioria, mas em Palmares havia também brancos, pobres, indígenas expulsos de suas terras. Os habitantes viviam em liberdade, em um conjunto de povoações chamado de mocambos. Olha só, né, para vocês verem como que eles eram muito mais, se vocês forem parar para pensar, era para eles serem preconceituosos, eram para eles serem é, intolerantes em relação às outras etnias, e não, eles buscavam abrigar também, certo? Então eles eram chamados de mucambos, tá certo, pessoal? Zumbi dos Palmares, esse cara, essa personalidade muito forte no Brasil aqui, temos até o dia 20 da consciência negra, em comemoração não, mas uma reflexão da sua morte, né, por conta da sua luta, certo? Então vamos falar um pouco dele. Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, também no estado do Alagoas, né? Aqui temos uma foto para vocês, mais ou menos de uma gravura aqui do Zumbi e da Dandara dos Palmares, tá bom? Já vamos passar por uma atividade. Lembrando que é só uma recapitulação, né? Acho que a maioria de vocês sabem da grande importância que essas duas pessoas tiveram para a relação cultural no Brasil e a relação resistência também no Brasil. Então vamos lá. Temos uma primeira atividade. A principal liderança do Quilombo dos Palmares, reconhecido no Brasil todo, era justamente Zumbi do Palmares, né? Para vocês não se esquecerem, certo, pessoal? Por isso que eu coloquei essa questão aqui. Que tem muita gente hoje que não sabe que o feriado, né, 20 de novembro da Consciência Negra, era por conta do Zumbi dos Palmares, tá certo? Olha lá. A destruição de Palmares. Palmares era uma ameaça aos senhores de escravos. Desde sua fundação, várias expedições foram enviadas pelos poderosos para destruir o quilombo. As autoridades controlaram o bandeirante, Domingos Jorge Velho, para destruir o quilombo dos Palmares. Então, ele ia ser morto, né? Com cerca de 6.500 homens e um grande poderio militar que incluía canhões, Jorge Velho e seu exército invadiram e incendiaram a capital palmarina em 6 de fevereiro de 1694. Zumbi dos Palmares, mesmo ferido, escapou e resistiu por vários meses. Morto em 20 de novembro de 1695, seu corpo foi exposto em praça pública
no Recife para servir de exemplo para todos os escravos, ou seja, para evidenciar, né, que quem quisesse fazer mais resistência aí contra esses senhores fazendeiros, eles iam fazer isso. Vocês, pessoal, em sociologia, vocês vão aprender a relação de poder. E é importante evidenciar que o poder antes ele era muito mais mostrado por relações violentas. Então, quando você queria mostrar que tinha poder, você fazia algo desse tipo, né? Por exemplo, o Zumbi do Palmares foi exposto em praça pública, né? Para dar exemplo que não era legal fazer resistência, olha só. Mas é claro, nós sabemos que as resistências com certeza continuaram. Então, 20 de novembro faz evidência aí o feriado da consciência negra, tá bom? Uma atividade aí para a gente refletir. Atualmente, a Lei 10.639/03 institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Que ações podemos tomar no nosso dia a dia para contribuir com uma sociedade menos preconceituosa? Ou seja, não vai ser só no dia 20 de novembro que a gente vai se conscientizar, né, pessoal? Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quais as ações que a gente pode fazer para que essas relações preconceituosas sejam a gente consiga diminuir muito nessas relações. É muito importante isso, tanto na área das humanas, mas claro, na área social também, né, pessoal? A gente convive em sociedade. Então, reflitam aí, respondam aí como é que a gente pode fazer. Olha lá, agora a Dandara dos Palmares. É muito bom falar aqui da personalidade de Dandara. Então temos música Dandara, compositora e intérprete Bia Nogueira. Temos uma música aqui. Dandara, uma mulher que era de Obá, de Elicó. Dandara, uma guerreira, independente e sem senhor. Dandara, nessa mata da existência, veio lutar. Em Palmares, Dandara luta ao lado de Zumbi. É forte e aguerrida, esperança a se seguir. Dandara, repartição o pão. Sua vaca recortava o chão. Sem medo gritava liberdade, ou seja, uma grande personalidade também. Então, para a gente não esquecer, né? Aí vocês com certeza já estudaram história, mas quando a gente está falando de ressignificando a formação do povo brasileiro, para a gente ressignificar essa questão do Zumbi do Palmares, né? A gente sabe que pro dia 20 de novembro a gente tem um grande tempo aí, mas não é só no dia 20 de novembro que a gente precisa se conscientizar, tá? Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Vou deixar o nosso material em PDF, além da aula gravada aqui para vocês com o link no YouTube. Espero que vocês tenham gostado da aula. Também vou colocar essa aula para vocês em sala de aula. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.